Esse livro, ademais disso, está concorrendo esse ano ao Prêmio Jabuti. Nós recebemos a confirmação da nominata essa semana, na última quarta-feira. Então, é um prêmio nacional de literatura e, além disso, numa perspectiva formativa, porque esse é o grande objetivo desse livro. A gente não pode perder de vista a capacidade da literatura, a literatura negra, né, voltada para a população negra, feita pela população negra, com protagonismo desde a produção até a capa, até os detalhes de diagramação e o conteúdo dele, né? E nós estamos aí sendo nominados para o Prêmio Jabuti 2025 como obra bibliográfica histórica, e é um prazer estar pela primeira vez fora de São Paulo lançando esse livro, que teve seu lançamento no dia 23 de março desse ano, e nós estamos lançando aqui em Lambari, a convite da nossa griota, né, Geralda Marfisa, que nós temos essa gratidão a ela, por estar nesse momento, nesse marco histórico para o movimento negro brasileiro, lançando o primeiro livro griot. Tem outras programações também, nós vamos lançar na Bahia, Pernambuco, Brasília, Rio de Janeiro, vários lugares, estão em Alagoas, na Universidade Federal de Alagoas, enfim. Mas estamos lançando aqui em Lambari, na nona Flavir, o primeiro livro griot, o primeiro lançamento fora de São Paulo, e eu acho que isso é um marco que vale a pena registrar. Então, assim, nós estamos competindo aí, né, nominado para o Prêmio Jabuti, informação de primeira mão, e também reconhecer esse espaço como ser esse espaço pioneiro aqui no lançamento do primeiro livro griot. E com isso eu encerro minha fala, dizendo da minha gratidão de estar aqui com eles, nossa idosidade negra, nossa ancestralidade viva. E eu passo, vamos começar de lá para cá, com o companheiro José Luiz. Boa noite a todos, a todas e a todos, né? Então, é com grande satisfação que nós estamos fazendo esse lançamento aqui no sul de Minas, na cidade de Lambari, com pessoas de cidades próximas, evidentemente, e um livro que ele nasce, na verdade, lá em 1978, porque uma concretização, primeiro, ele existe a vontade, né? E mesmo que inconsciente, quando houve o lançamento do Movimento Negro Unificado, na época contra a discriminação racial, já se passaram 46 anos, né? E nesses 46 anos, pessoas que eram jovens na época, o tempo que é implacável, nos trouxe a andar mais devagar, a ter cabelos brancos, a ter a pele já um pouco flácida, e uma memória com muitas histórias. E muitas dessas histórias estão descritas aqui. São mais de 40 autores, né, onde apresenta várias visões do que é a luta da população negra para se afirmar em um país racista, em um país que coloca tantos obstáculos no avanço das pessoas negras. O bonito disso é que são vários aspectos enfocados, né? A visão da mulher, a visão ali do homem, dos militantes LGBTs, das várias formas onde cada um se colocou diante dessa monstruosidade que o racismo é capaz de fazer, né? Eu sou um dos autores aqui, estou na página 96, e o que eu fiz é com todo carinho para que pessoas mais jovens vejam a trajetória de um desses militantes que fizeram essa história. Como disse, há dezenas deles, né? Eu sou um desses que está aqui e me debrucei com todo carinho para transmitir e estimular pessoas que queiram lutar por um mundo justo, honesto e melhor. Muito obrigado pela presença de todos. Não deixem de adquirir essa obra aqui, que eu tenho certeza é de muito valor
a cada um no aconchego dos seus lares, na condução, no dia a dia, para estar vendo, porque é uma história de vida. E é tão difícil, nesse mundo tão difícil, a gente chegar a essa altura da vida e da idade. Muito obrigado e que tenham um grande prazer em ter essa obra organizada pelos nossos irmãos mais jovens aqui e também ainda, nessa altura, a lutadora Leni, né? E está aqui para nós. Oi, gente. É realmente um prazer a gente estar falando, eu digo até pessoalmente, com jovens. Porque falar de idosidade não é para nós, não. Nós velhos. É para quem vai ficar. O Brasil está crescendo a população de idosos. E se vocês jovens não prestarem atenção, vocês não vão chegar na idosidade. Então, esse livro tem duas questões importantes. A primeira é que ele é uma política pública que vai ficar para a juventude, né? Nós estamos fazendo o papel de abrir esse espaço para que essa reflexão. A segunda coisa importante do livro é que ele é formador, né? As histórias dos idosos formam as pessoas. Então, uma leitura simples de qualquer conto que você abrir, ele tem uma mensagem importante que vai ficar. E só por isso eu já acho que vale muito a pena, né? E a terceira coisa é que hoje, não sei se vocês repararam, teve uma mesa de mulheres, né? Gente, deu para perceber como é que a gente precisa falar? Todo mundo falou muito. E os idosos precisam falar. Entendeu? Se esse pessoal jovem está com essa ânsia de falar, imagina a velhice que não é escutada. O livro é a voz da idosidade. Velho precisa falar. Espero que vocês tenham uma boa leitura. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz essa parceria com a Geralda. E muito feliz por esse convite. Feira Literária, a primeira do livro. A primeira vez a gente não esquece, né? E para fechar, nossa Geralda, eu não estou localizando o Lelo, ele está por aí? Quando ele chegar por aqui e ficar na imediação, porque a gente vai fazer uma homenagenzinha a ele, e aí precisa, né? Mas com vocês aqui, nossa representante maior dessa luta grande aqui no território, e em São Paulo também, né? Essa mulher é grande, gente, vocês não têm ideia. E Geralda Mafisa. Tava comendo, Lelo? Então, minha gente, meus irmãos, eu não fico até sem palavras já, né? Estamos o dia todo nessa plenária, nessa coisa toda, e tudo que eu tenho para dizer para vocês é questão de resistência. Esse livro traz, né, toda a trajetória da idosidade negra, mulheres e homens. Então, são resistência, são lutas. Eu sou uma das autoras, estou aqui na página 59, e eu gostaria que todos de vocês, dentro da medida do possível, possam adquirir esse livro para poder estar lendo e nos ajudando a trabalhar essa questão. E fazer esse lançamento aqui em Lambari, para nós é maravilhoso. Você vê, eu sou de Cambuquira e vim fazer o lançamento aqui em Lambari, né? Batendo bola com o Lelo aí, o Lelo fez o convite e prontamente aceitei. Conversei com meus pares, que de São Paulo, falei, vamos para Lambari, vamos fazer esse lançamento em Lambari, que para nós é maravilhoso. E pessoal que nem conhecia Lambari ainda, está vindo pela primeira vez em Lambari, adoraram e vai vir outras vezes para conhecer mais, que hoje nós tivemos esse tempo todo em atividade, hoje o dia todo. Plantamos o baobá, para quem não sabe, aqui em Lambari hoje, é uma árvore para nós de grande importância, que é a árvore da vida.
Depois o Lelo vai poder estar até conversando com vocês mais sobre isso, quem está por aqui, né, em outros momentos. E é questão de resistência. Ser mulher, negra, resistente. Mineira, de Cambuquira, Minas Gerais. Então, eu estou aqui. E hoje eu quero passar para você, Lelo, esse livro, que eu tenho certeza... que o Lelo merece. Eu tenho certeza que ele vai trabalhar em cima, ele vai respeitar isso, ele vai estar passando para vocês. Eu acredito nisso e tenho certeza disso. Então é com muito carinho que nós passamos para você esse livro. É isso, gente. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma questão de enegrecimento, que queira enegrecer um pouco mais, né? Curiosidade. Certo. A gente tem fundadores aqui, né? Então, Penny Blue? Não dá para contar a história toda. Não, é bom deixar escuro, né? Porque a história é uma história grande, mas a gente vai resumir, até porque vocês tenham curiosidade de ler o livro, porque no livro tem muitas narrativas que falam dessa questão do movimento negro unificado. O movimento negro unificado surgiu a partir de um assassinato de um jovem negro num clube em São Paulo. A violência policial na época da ditadura estava muito forte com os negros e com os LGBTs, QIs, APN, que na época eram chamados simplesmente de homossexuais. E o que acontece? O movimento negro surgiu porque esse menino foi torturado e morto numa delegacia em Goianás, zona leste de São Paulo. E aí o grupo de negros resolveu que não, né? Vamos combater e denunciar o racismo. Surgiu em 7 de julho. A partir daí, as conquistas, eu vou para as conquistas já, porque aí vocês vão identificar. A partir daí, esse grupo de pessoas que a gente faz parte, eu e ele, pensou em várias políticas que hoje são efetivas. Lei 10.639, que é a lei que institui o ensino da África nas escolas, a lei de cotas, né, que garante que os desiguais sejam vistos como desiguais, né, e como iguais, desculpa, mas é que eu estou totalmente cansada, mas entenderam. A lei de cotas é para garantir que todos tenham direito, principalmente os que não são encarados como iguais, né? E outras conquistas mais que, a partir do movimento negro, vieram à tona e falta muito. 20 de novembro, que é um dia agora, feriado nacional, que é a data que a gente, naquela época, né, Zé Luiz, instituiu como o Dia Nacional de Consciência Negra, que é o dia de denúncia, né? Ao contrário é o dia de denúncia contra o racismo e de visibilidade dos nossos heróis. Zumbi, que foi um homem que lutou contra a colonização portuguesa, e entre outros. Então, o movimento hoje também é uma conquista da MNU, porque, olha, nós estamos, né, numa feira literária, isso seria impossível algum tempo atrás. Você sabe disso, né? Porque o racismo ele é muito forte para achar que, como o Michael falou, que escritores negros têm que estar numa feira. Então, é uma conquista também essa visibilidade. Tá bom, né? Entendeu, né? Então, no dia 7 de julho, foi o lançamento, hoje, histórico, do Movimento Negro Unificado contra a discriminação racial nas escadarias do Teatro Municipal em São Paulo, que se espalhou como pólvora, né, para todo o Estado. Anterior a isso, sempre houve inquietação, evidentemente, em relação
a questão racial no Brasil. Havia órgãos, pequenas organizações, por exemplo, uma das mais expressivas era o SECAM, Centro de Arte e Cultura Negra, ali no centro de São Paulo, onde se dava as discussões, as conversas, o comentário de como enfrentar essa situação. Era ali naquele começo de abertura, enfim, essa trajetória política que nós vivemos aí a partir da tentativa de desmonte, né, da ditadura. Ok, espalhou-se como rastro de pólvora, sim, e um grande fato que é quase que inapalpável, mas é um gigante, foi derrubar o mito da democracia racial. Porque, acreditem, até então era afirmado a todos os ventos que não havia racismo no Brasil. E quem ousasse dizer o contrário disso era torturado, sim, como hoje os pesquisadores encontram nas páginas do DOI-CODE. Então, derrubar um mito desse, nós não teríamos esse momento se não tivesse acontecido esse trabalho cotidiano, esse trabalho onde a polícia nos abordava e nos tratava como o pior dos marginais quando nós íamos expor as nossas ideias, das noites que nós, em salas pequenas e escuras, discutíamos de como enfrentar essa situação. As coisas não vêm de graça, o sol não se põe antes das 6 horas. Para nós chegarmos no momento feliz, porque nós estamos lutando por aquilo que nós acreditamos como estamos até agora, foi a base de suor, de lágrimas e de fé. E porrada também, como diz aqui a irmã. Então, esse é um pouco da história, né, da caminhada para a gente chegar até esse momento aonde ninguém hoje se atreve a querer, a peito aberto, falar para um artista quando ele está num palco, o que esse crioulo está fazendo aí? Ele vai direto para a cadeia. E isso, quem construiu, foram pessoas como a Geralda, como o jovem Maicon, como a irmã Leni, e com o meu humilde esforço e de dezenas, centenas, milhares de anônimos. É muita história. Eu queria passar um panorama geral atual, né? Porque o Movimento Negro Unificado, como entidade nacional, né, consolidada, com mais de 46 anos, estamos indo para 47 agora, no dia 7 de julho, está organizado em todos os estados, se não praticamente todos, 2 ou 3 que ainda não estão, mas em praticamente todos os estados nós estamos presentes, com essa mesma luta que unificou todos os coletivos negros contra a discriminação racial, contra o racismo, né? E veja quanto nós avançamos, né, de 40 anos até agora, mas o quanto ainda temos de avançar, E aí eu queria fazer o link dessa fala exatamente com o livro, né? O livro traz um novo paradigma e novas demandas, porque eu estava falando hoje de manhã, né, e volto a falar, a ausência de referenciais, a ausência de pessoas envelhecidas, negras, idosas negras, que vivam com bem viver, como exemplo, digamos assim, referencial no sentido de exemplo mesmo, né, de nós vermos essas pessoas como uma possibilidade de ter uma vida digna, com saúde, com acesso aos serviços públicos de qualidade,
com direito à vida, aposentadoria, porque hoje a grande maioria das mulheres negras não tem direito à aposentadoria, exatamente por conta da burocracia. Então, por exemplo, é luta nossa hoje que o trabalho das parteiras, da benzedeira, sabe aquela senhorinha que reza as crianças, e tem anos dedicando a vida a isso, isso também possa ser contado na conta previdenciária para aposentadoria. Isso parece uma coisa que não faz muita diferença, uma coisa óbvia, né? Mas é trabalho também. É trabalho e dedicação à comunidade, e é uma das pautas, por exemplo, para trazer uma das que nós levantamos hoje em dia, e muito mais voltada também para esse bem viver, para a garantia dessa vida das nossas griotas, né, as mulheres negras idosas, e que muitas delas são arrimo de família, que são pais e mães, e que esse sistema que está aí fora quer fazer com que elas trabalhem até os 75, até os 76 anos, de maneira que, devido à dedicação que não está registrada em carteira, essas mulheres não têm acesso à previdência social e à aposentadoria. Então, além de outras pautas, como saúde da população negra, né? Eu gostei muito da fala da companheira do documentário, Geralda, porque ela traz exatamente isso, né? O que é que significa uma saúde para a população negra? Né? É que os negros adoecem mais? É que os negros são mais doentes? Não, não é isso. Mas é que nós, negros e negras, temos doenças mais prevalentes. A pressão alta mata mais pessoas negras de hipertensão, de infarto do miocárdio, de AVC, de derrame cerebral, né, para falar a linguagem mais próxima. A pressão alta, o diabetes acomete mais as pessoas negras, por outras questões também, pela questão vulnerável, é mais fácil comer açúcar, é mais barato comer açúcar, e por isso a gente adoece, a gente cega, porque o diabetes também cega, né? E outras questões mais, o adoecimento mental, para falar de uma área que eu atuo, né? Nas pessoas negras é mais presente e invisibilizada, porque a gente sabe que é mais presente, mas quando você vai pegar os dados não estão refletindo isso, porque se tenta esconder. Então, essa é uma realidade que a gente ainda hoje tem. Para terminar essa perspectiva, a gente não pode deixar de falar da violência e do extermínio da juventude negra. E isso é uma pauta que é difícil de se tratar, mas a gente precisa pontuar isso. Nossos jovens e nossas jovens estão sendo assassinadas e ninguém faz nada. E a gente tem no movimento negro, nós aqui no Movimento Negro Unificado, mas a pauta do movimento negro brasileiro, todos eles, é exatamente lutar contra essa discriminação e contra o extermínio da juventude negra e pela garantia de vida, trabalho e educação para todos. Então, é uma pauta bem ampla, é uma luta bem árdua, mas eu quero dizer para a juventude, para a população de Lambari, que aqui em Lambari, aqui na região das Águas Virtuosas, né, no sul de Minas, eu gosto muito desse nome, Águas Virtuosas, eu achei mais afetivo, né? Água virtuosa, que é de verdade, né? Não está poetizando, né? É de verdade a água virtuosa, a riqueza desse lugar, né? Essa região também tem lutadores, também tem organizações negras se organizando e lutando. E a gente tem que se lembrar que essas organizações hoje organizadas dessa forma não podem também ofuscar a ação, por exemplo, de uma Congada, que é a resistência negra nesse lugar, de um Moçambique, que é a resistência negra da tradição aqui da nossa região, e que está presente, e que faz o nosso coração bater forte, e que traz de centenas de anos, desde o tempo da colônia, essa resistência negra, e para a gente estar de pé hoje aqui. Então, eu acho que é uma luta árdua, e que é tarefa nossa, que decide lutar, que quer resistir, se organizar e fortalecer os coletivos que existirem aqui, fortalecer o Instituto Mafisafro, lá de Cambuquira, mas que tem uma atuação regional aqui também, né? E está com a gente presente, inclusive cuidando do baobá, né? Nós plantamos o baobá hoje, né? Queremos que seja tarefa de toda a população de Lambari cuidar dessa árvore ancestral que está ali plantada, e que assim a gente possa fortalecer ainda mais essa luta, sem nenhuma pretensão de que vamos criar a luta em Lambari. Não é disso que se trata, porque a gente sabe que vocês estão lutando aqui há séculos, mas fortalecer a luta.
E é isso que é uma fala que eu acho que converge, todo mundo falou isso aqui, as meninas falaram lá atrás, a mesa das mulheres, o pessoal da religião de matriz africana também falou, a história da Congada aqui, com a homenagem tão linda que foi feita, o pessoal ali, pessoas especiais com deficiência que estão aqui presentes também. Então há muita luta a ser travada e nós precisamos sim de braços e pessoas com disposição para, junto com a gente, poder fazer as coisas acontecerem. Porque o pouco que a gente avançou foi fruto de luta. E o que a gente quer avançar só também será conseguido com luta. Não há enganação aqui, gente. Nada vai ser dado de graça. Ou a gente luta, a gente se organiza e faz a coisa acontecer, ou então esses desafios, essas pautas, essa agenda que a gente levanta, que ainda hoje está por ser garantido, nunca vai ser garantida. Então a gente precisa estar lutando sempre. Então é isso, né? O patamar do movimento negro atual. Eu não resisti, sabe por quê? O Michael falou que a juventude negra, e a cada 23 minutos morre um jovem negro no país, eu acho até que é mais. E a gente sabe que isso é o modus operandi do sistema, né? Porque na Palestina também está acontecendo isso, eles exterminam para não existir mais. Só que nós, velhos, estamos morrendo também. Por tudo que ele falou sobre o descaso com a saúde e também porque há uma forma de extermínio, né? Porque na pandemia, por exemplo, a gente sabe quem morreu, né? A gente sabe quem foi, qual o número... eu estou cansada. Quem morreu mais, né? Entre gente jovens e idosos? Qual a maior incidência? É isso. Então, o extermínio, gente, ele passa pela juventude, que é para não existir mais, mas por nós também. Então, é por isso que a gente diz que as políticas públicas da idosidade não são da idosidade, são de todos nós. Obrigada. Boa noite. Mais um comentário. A gente se citaram a questão das cotas e na prática que a gente está da cidade de aplicar a política pública de cultura por meio dos editais da PNAB, da Paulo Gustavo e da Aldir Blanc. Agora vamos para o ciclo 2 da PNAB, o que a gente tem percebido nos municípios, além da rejeição que as pessoas têm com as cotas, né? Aí você tem que ficar provando que é lei, que é direito conquistado, que é obrigação, e o que a gente percebe em vários municípios, que acaba que, se não tiver uma atenção e uma cobrança, as cotas não são aplicadas de forma correta, né? Então é mais um comentário para que todos, né, que estejam aqui, que vão participar do edital do ciclo 2, que fiquem atentos a isso, todos nós, é uma obrigação de todos nós, e até pela desinformação, né? Tem município que aplicou totalmente errado por desinformação e a falta de interesse pela informação, né? Porque a informação também é só buscar, né? Então é mais um comentário nesse sentido para fortalecer esse lado aí. Antes de devolver a palavra para vocês, queria pedir uma salva de palmas para o Ronildo, que é um grande defensor das políticas públicas de cultura, da democratização do acesso, da inclusão. Ele tem feito um trabalho muito intenso nos últimos anos aqui no sul de Minas nessa frente. Exige nossa presença. Romildo, eu acho que eu não sou advogado, né? A advogada aqui é a Lene Blue, ela é advogada de formação, inclusive membro da OAB de São Paulo, ex-vice-presidenta da Comissão da Verdade, tudo isso, assim, para saber que... Mas a gente sabe que é um texto, o texto da lei diz assim, né? Ninguém pode dizer que erra por não conhecer a lei. Né? Eu não conheço a lei, eu fiz e eu não sabia, não tem isso. Está tudo publicizado, né? Eu acho que para as entidades, eu sei que cada local tem sua realidade, mas para isso existe o Ministério Público.
Existem os canais de controle, existem os órgãos de controle. Se não funcionar na cidade, existe no estado, e se não funcionar no estado, existe no município, né? O não cumprimento de cotas, não raramente a gente vê editais caírem por causa disso. Eu estou dizendo porque eu fiz parte agora de uma comissão de residência médica, eu sou médico de formação, se alguns já sabem. Eu compus em alguns momentos comissão de residência médica, e as residências que não têm cumprido a lei de cota estão sendo obrigadas a fazer essa reparação. Então, eu acho que é um momento também, porque essas coisas são educativas, são pedagógicas, né? Então, se você vê um gestor público que está para cumprir a lei, não cumprir a lei e alegar que desconhece, só por isso já cabe você oferecer essa denúncia como pessoa física mesmo, não precisa ser uma entidade, ao Ministério Público, né? Além de outros canais, os vários números que existem, cada órgão federal tem até a Controladoria Geral da União, que pode também ser instrumento para atuar diante dessas situações. Mas eu acho que, sobretudo, é preciso a gente ter conscientização, né? E aí eu estou falando do lado de cá, porque quem está lá do lado do balcão, muitas vezes ele está voltado mesmo para resolver os interesses, sobretudo políticos daquele momento, daquela conjuntura, né? Mas do lado de cá que a diferença acontece. É como nós, entidades que atuam na cultura negra, que atuam na educação voltada para a questão racial, ou mesmo fazendo uma discussão racial, na questão da saúde da população negra, né? Percebe um edital como esse ser burlado, seja os diversos Aldir Blanc, sobretudo, que é um edital bem popularizado, né? Municípios que deviam fazer um debate sobre isso não têm feito, né? Enfim, um processo de desinformação deliberado, porque muitas vezes a desinformação desinformou porque não sabia, não estava voando, não. É uma decisão deliberada, é pensado não saber. Então é melhor não saber mesmo, sabe? Porque não saber eu faço do jeito que eu quero. E aí esse discurso ele acaba sendo perpetrado, né? E perpetuado, e a gente aceita. Então é importante que nós, do lado de cá, consigamos fazer esse controle social, né? Que é o termo dado a isso, da cultura, da saúde, da educação, né? Em todas as políticas públicas que requerem a presença do controle social. E eu acho que é o desafio das entidades formar a população para isso, né? Não está rolando o edital? Não está. Enquanto isso, vamos formar o nosso, né? Vamos formar quem está com a gente aqui, ó, gente. Esse processo é isso, é um processo construtivo, mas assim, eles precisam cumprir essa e essa lei, e se não cumprirem, é isso e aquilo. Vão tomar essa e aquela decisão. Chama o Ministério Público para ir lá falar, fazer uma palestra para o povo da cultura, reúne todo mundo, ó, vamos fazer uma reunião da cultura com o promotor de justiça da cidade, eles adoram. E, ó, doutor, a gente quer conversar com você exatamente sobre as leis de cultura, os editais que estão sendo cumpridos, os itens relevantes disso, que é o que tratam de maneira equânime os recursos, porque é isso, a gente está tratando aqui de equidade. Eu quero que o dinheiro também, não é tirar o dinheiro de todo, não, que também chegue para a população negra, que chegue no congado, chegue na congada, chegue no samba, chegue nas diversas manifestações culturais negras. Aí você provoca o Ministério Público, chama o promotor de justiça, reúne as entidades, o gestor vai ficar com a antena ligada, ele vai dizer, opa, eu duvido ele descumprir isso. Não vai descumprir, porque ele já sabe que esse contato com o Tribunal de Contas, se você tiver contato com o Tribunal de Contas, contato com o Ministério Público, faz gestor tremer na base. Eu estou falando de município. Se você quer ir para o Estado, vai para a Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal, também as coisas andam que é uma maravilha. E, infelizmente, a gente sabe que as relações políticas nos locais muitas vezes inviabilizam isso. Mas muitas vezes a gente tem que chegar nesse nível. Não é porque é a nossa sobrevivência, afinal. Quem faz cultura precisa disso. E cultura é isso. Botar o dinheiro lá na entidade não é favor, é devolução. Em alguns casos, até reparação. E a gente precisa entender isso nessa perspectiva. O gestor não está dando nada para ninguém. Você paga imposto, a população paga imposto. E se tem uma percentual ali destinada à cultura, que esse percentual chegue também para a população negra e para as entidades que discutem. O grupo de dança, a congada, o samba, o pessoal de terreiro que tiver alguma associação também, entendeu? Mafisa lá, o Mafisaf. É preciso que esses percentuais eles reflitam a realidade, chegue lá também. E daí, se isso não acontece, obviamente fazer as conversas, e se esse diálogo não acontecer, infelizmente buscar judicializar, porque esse tem sido um caminho também
para tentar, de alguma forma, reverter esse quadro. É isso. Não sei se... Lelo, você agora, meu amigo. Então, o livro, tem 2 livros aqui, né? Deixa eu apresentar os 2. Posso apresentar, Lene? Ó, esse livro aqui é Idosidade. Idosidade é um livro, Crônicas de uma Mulher Negra para Inspirar Tâmaras. É o livro da Lene Blu. A capa do livro, se vocês verem, é ela. É a imagem dela. A ilustradora, Lene? É a mesma ilustradora do livro. É uma ilustradora muito sensível, quando dá para perceber, né? Ela foi mesmo no âmago da questão. Ela leu, fez umas ilustrações de acordo com as crônicas, e aconteceu mesmo no livro dos griots. Ela pegou, trouxe de volta a ancestralidade aqui nas ilustrações, e o baobá, gente, que é para vocês curtirem o baobá aqui, curtirem só não, ir lá, reverencia o baobá. Só de ir já é uma reverência, entendeu? Porque é muito forte ter um baobá numa cidade como essa, uma cidade com água sagrada, águas virtuosas e sagradas. E o baobá está aqui, que é símbolo da ancestralidade viva, que é o livro. E aí o preço do livro Idosidade é R$70. Ele está disponível também em loja virtual, né, Lene? Tá, né? Pela editora Matrioska. Só editora Matrioska, põe lá no Google Matrioska e vem o link. Se você jogar também Idosidade, vai aparecer, né? O livro dos griots está aqui. Quem quiser seguir a página dos griots é @griotes, é GRIOTMNU, GRIOT, griot, MNU. É a página do Instagram da gente, que é onde a gente tem um maior fluxo de informação mesmo. Também está disponível no Amazon. Na Amazon, primeiro livro griot do MNU, é só jogar lá e a gente distribui para todo o Brasil. Mas esse livro, como eu tenho dito, é um livro voltado para a formação. Então, o objetivo dele mesmo é formar, né? A gente está repassando praticamente sem custo esse livro. Esse livro é um livro que tem esse papel formador. O sonho da gente é conseguir um financiamento, porque se conseguir um financiamento para tirar, sei lá, 3 mil cópias, a gente vai reduzir esse custo aqui a quase zero e distribuir ele mesmo, sabe? Porque esse é o objetivo. E hoje, assim, toda a produção dele, só para falar um pouco de como foi produzido, né? Foi voluntária. Isso precisa ser destacado. Voluntária, entregue com carinho e amor. Desde dos textos, a capa, a diagramação, as divulgações e a esse ato aqui também, né? É um ato de voluntariado para a causa. Então, assim, a primeira tiragem foi com empréstimo. A gente pagou o empréstimo, aí precisou fazer outra tiragem, pegou a metade do outro empréstimo, pagou também. Aí com outro, a gente fez mais 2 tiragens. Então já vamos em 400 livros aí tirados. Como eu disse, é um livro que tem esse potencial formativo. Esse é o objetivo dele. E ele está sendo cobrado R$60 por ele aqui, mas é o valor que a gente vende para fora mesmo. E aí, quem não puder, pode também vir aqui negociar, porque eu acho que tem essa possibilidade também de a gente dar um desconto. Tem várias possibilidades que a gente pode fazer, porque é essa visão, uma visão autogerida, uma experiência extraordinária, né, de autogestão, de produção própria, né? E aprendemos também, né? Porque no final das contas ninguém aqui sabia fazer livro. E a gente decidiu fazer esse livro, né, Lene Blu? Construir esse livro, que inicialmente ia ser um periódico mesmo, para poder colher literatura escrita por nós, e no final gerou o primeiro livro griot. Um livro que está uma efervescência Brasil afora, todo mundo já quer o segundo, já quer porque todo mundo quer participar da segunda edição do livro. Mas estamos no brilho do primeiro, vamos curtir esse brilho, e a gente, óbvio, que vamos tentar, no futuro próximo, produzir um segundo livro. Mas é uma alegria mesmo, porque Lene Blu falou do conceito, né? Esse conceito que está aqui, um baobá, a
Abaixo o Racismo, que faz uma alusão a uma foto histórica do lançamento do MNU no dia 7 de julho, São Paulo, na escadaria do Teatro Municipal. Então estava todo mundo lá com uma faixa e com cartazes gritando abaixo o racismo, porque Robson tinha sido assassinado pela polícia de São Paulo. E quantos Robson continuam sendo assassinados pelas polícias de todo o Brasil afora e de São Paulo principalmente, né? Então, a luta continua vigente, de pé, porque nós continuamos sendo vítimas desse Estado genocida que é o Estado brasileiro. Mas que é uma luta, né? Porque nós estamos aqui e não vamos abrir mão. Vamos lutar até o fim, e esse é o grande desafio. Então, não sei se tem mais alguma coisa, acho que tem. Então, gente, eu quero agradecer, tá? Eu acho que agradecer por esse momento, como a gente já disse, muito oportuno, muito feliz de estar aqui. Aguardando o convite de Três Corações aí, então convida a gente pra gente ir lá, tá? Vamos sim. Aqui o canal, ó, Geralda tá aqui. Caminha com ela, a gente pensa direitinho, tá? Será um prazer. E dizer para vocês que essa é a mensagem, né? De luta. A luta continua, tá aqui o pessoal que lutou e continua lutando, e é um desafio pra gente agora conscientizar essas novas gerações aí de que a luta, ela é necessária. E ela tem que ver com a nossa sobrevivência mesmo. Não tem como a gente fugir disso. Ou a gente luta ou a gente não chega. E aí eu quero chegar. Quero chegar aí com o Zé Luiz, como a Lene Blue, como Geralda, né? Que está aqui construindo essa luta na região, tomando essa água maravilhosa, essa água virtuosa e sagrada, né? Do sul de Minas. Então, muito obrigado a todos vocês. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa, Geraldo? Zé Luiz? Então é isso, gente. Muito obrigado. E uma boa festa para vocês, né? Agora tem DJ, né? Que eu tô sabendo. Opa, aí sim.